Olhe ao seu redor. O mundo está saturado, inquieto, afogando-se em um ruído incessante. E a maioria dos homens afunda junto com ele. Eles falam apenas para serem vistos. Eles se movimentam freneticamente apenas para serem notados. Eles pensam em círculos viciosos e chamam isso de intelecto. Mas a força, a verdadeira força, nunca nasceu no meio do barulho. Ela foi forjada no silêncio que os fracos têm medo de enfrentar. Você não foi projetado para ser um artista de palco. Você foi construído para dominar silenciosamente, para caminhar por este mundo com uma mente mais afiada do que qualquer língua ao seu redor. No entanto, em algum momento da jornada, você se esqueceu disso. Começou a dar explicações a pessoas que nunca mereceram sequer uma frase sua. Começou a reagir a cada ofensa, a cada dúvida, a cada lampejo de atenção alheia. Você trocou o seu poder real por aplausos. E o aplauso é a moeda mais barata que existe na Terra. Escute-me com atenção, pois este é o instante em que tudo se transforma. A força genuína não anuncia sua chegada. Ela não implora para ser compreendida. Ela não sangra em praça pública. A verdadeira potência começa no dia em que você para de desperdiçar seus pensamentos com quem não tem valor. Pare de gastar suas palavras com quem não se impressiona e pare de focar no que é irrelevante. Maquiavel compreendeu algo que a maioria dos homens jamais entenderá. Quem faz barulho é fácil de ler. Quem é emocional é fácil de quebrar. E quem está distraído é fácil de destruir. O homem que reflete mais, fala menos e se concentra com intensidade torna-se como um espectro com dentes, intocável, ilegível, imparável. Se você está exausto de ser subestimado, cansado de ser usado, farto de ser aquele que diz demais e recebe de menos, ótimo. Esse fogo interno é o ponto de partida. Sente-se com ele. Afie essa chama, porque a partir de agora, você não está aqui para ser querido. Você está aqui para se tornar perigoso da maneira mais disciplinada, silenciosa e impactante possível. Cada palavra que você pronuncia é uma moeda retirada do seu tesouro pessoal. Gaste-a sem critério, e você acordará na falência, perguntando-se por que homens com metade da sua inteligência detêm o dobro do seu poder. O falador é a presa mais fácil do mundo, porque ele entrega o mapa da sua alma antes mesmo da batalha começar. Ele revela seus sonhos, seus medos, seus planos e suas feridas. E depois se pergunta por que a vida o embosca em cada esquina. Maquiavel alertou sobre isso há séculos. O homem que se revela se entrega. No entanto, veja como os homens confessam tudo livremente hoje em dia. Eles despejam suas ambições em ouvidos que os invejam. Compartilham estratégias com rivais que sorriem falsamente. Eles explicam, defendem e justificam cada passo, chamando isso de honestidade. Não é honestidade, é vazamento. É a hemorragia lenta de um homem que nunca aprendeu que o silêncio é a sua armadura. A partir de hoje, trate suas palavras como lâminas guardadas na bainha. Saque-as apenas quando for estritamente necessário, e nunca para impressionar. Os fortes não explicam. Os fortes não anunciam. Os fortes não dão avisos prévios. Eles observam. Eles decidem. Eles agem. Quando você fala menos, duas coisas acontecem a seu favor. Primeiro, as pessoas se inclinam para ouvir, porque o mistério funciona como a gravidade. Segundo, você começa a captar o que sempre esteve escondido sob o ruído, a hesitação na voz de um rival, a mentira no sorriso de um amigo, o medo por trás da ordem de um chefe. O mundo só se revela aos quietos. Portanto, elimine o falador dentro de você, enterre-o sem cerimônias. Deixe que o novo homem surja, aquele que escuta como um predador,
Fala como um monarca e desaparece antes que alguém perceba o quanto ele acabou de descobrir sobre todos eles. Agora, vire a lâmina para dentro, porque a voz mais alta na sua vida nunca foi a do mundo exterior, mas sim a tempestade dentro do seu próprio crânio. A maioria dos homens não é destruída por inimigos externos, mas pelo tribunal infinito em suas próprias mentes, onde cada decisão é debatida exaustivamente até que o momento de agir já tenha expirado. Eles chamam isso de reflexão. Não é. É o medo vestindo a máscara da inteligência. Maquiavel não ascendeu por excesso de pensamento, mas por observar, decidir e golpear. Uma mente silenciosa não é uma mente vazia, é uma mente afiada. Ela parou de perseguir cada pensamento como um cão corre atrás de cada carro que passa. Ela aprendeu que 90% do que cruza sua mente é apenas ruído, arrependimento, fantasia ou temor. Nada disso merece um trono na sua cabeça. Você deve se tornar o guardião do portão. Quando um pensamento chegar, faça-lhe uma pergunta. Isso serve ao meu propósito ou drena minhas energias? Se drenar, descarte-o sem remorso. Os fracos recebem cada dúvida como se fosse um convidado de honra. Os fortes expulsam a dúvida antes mesmo que ela se acomode. Entenda, o excesso de pensamento é a doença de quem não confia em si mesmo. E a cura não é pensar mais. A cura é o movimento, a decisão e a quietude. Sente-se sozinho sem o celular. Caminhe sem música. Coma sem distrações. Deixe sua mente reaprender o que esqueceu, como ficar imóvel sem entrar em pânico. Nessa imobilidade, seus instintos reais retornam, aqueles enterrados sob anos de barulho e opiniões alheias. Você começa a se ouvir novamente. E quando um homem consegue se ouvir com clareza, nenhuma multidão pode sufocá-lo, nenhum insulto pode abalá-lo, e nenhum manipulador consegue plantar uma semente sequer na fortaleza da sua mente. O foco é a arma mais rara que restou na Terra. Olhe ao redor. Cada tela, cada notificação, cada voz é projetada para roubá-lo de você. E a maioria dos homens entrega seu foco de graça, para depois se perguntar por que suas vidas parecem areia escorrendo pelos dedos. Entenda bem, a atenção é o novo sangue do poder. Onde ela flui, você cresce. Onde ela vaza, você definha. Maquiavel ergueu impérios de influência apenas com uma pena e uma mente que se recusava a divagar. Imagine o que ele faria com as ferramentas que você desperdiça todas as manhãs. A verdade é brutal. Você não está atrasado na vida por falta de talento, mas porque seu foco está disperso em 100 campos de batalha e você não pretende vencer em nenhum deles. Foco não é motivação, foco é amputação. É a decisão violenta de cortar tudo o que não serve ao homem que você está se tornando. Corte as amizades que te esgotam. Corte os hábitos que te deixam vulnerável. Corte o entretenimento que te hipnotiza para desperdiçar mais um ano. O homem focado é aterrorizante porque ele fez as pazes com a ideia de ficar de fora. Enquanto outros perseguem 10 coisas e não alcançam nada, ele persegue uma e a devora por inteiro. Escolha sua obsessão e proteja-a como um rei protege seu trono. Acorde com ela. Durma com ela. E quando a distração bater à porta, e ela virá fantasiada de amigos, oportunidades ou prazeres inofensivos, lembre-se que cada sim para o irrelevante é um não para o homem que você jurou ser. Foco é lealdade ao seu eu futuro. Quebre essa lealdade e você se quebrará. Mantenha-a aí. Em um ano, você não reconhecerá o império que se ergue silenciosamente sob seus pés. Aprenda agora a lei que separa o governante do governado. A lei da máscara. Todo homem usa uma.
Os fracos a usam mal, deixando as emoções vazarem por cada fresta. Os fortes a vestem como uma segunda pele, tão perfeita que ninguém se lembra de que há um rosto por baixo. Maquiavel entendia que o mundo não recompensa o que você é, mas o que você permite que ele veja. E o que você mostra deve ser sempre uma escolha, nunca um transbordamento. Isso não é desonestidade, é soberania. O homem que exibe cada emoção entrega o controle remoto da sua vida para estranhos. Se o insultam, ele se abala. Se o elogiam, ele brilha. Se o ameaçam, ele treme. Ele é uma marionete movida por fios invisíveis. Você não será esse homem. A partir de hoje, seu rosto se torna uma muralha. Quando tentarem te provocar, você sorri lentamente, como se estivesse achando graça de uma criança. Quando te elogiarem, você apenas acena, como se já soubesse. Quando tentarem te desestabilizar, você silencia, e seu silêncio os assombrará mais do que qualquer resposta. Deixe que eles imaginem o que você está tramando. Deixe que inventem histórias na sua ausência. O mistério é a gravidade que atrai o poder para quem permanece imóvel. Por dentro você pode arder, calcular, planejar ou até sentir fúria. Mas por fora, você é o inverno, calmo, frio, ilegível. Isso não é frieza por crueldade, é compostura por sobrevivência. No momento em que o mundo descobre como te afetar, o mundo se torna seu dono, e você não nasceu para ser propriedade de ninguém. Você nasceu para ser a única variável que ninguém consegue prever em qualquer ambiente. Eis uma verdade que os desesperados nunca compreenderão. Seu valor é medido pela sua ausência tanto quanto pela sua presença. Homens que estão em todos os lugares não valem nada. Homens que são raros valem tudo. Maquiavel conhecia esse jogo muito antes das redes sociais ensinarem as massas a implorar por atenção. Ele entendia que a proximidade gera o desprezo, que a familiaridade desgasta o respeito e que o líder, sempre disponível, é o líder, sempre substituível. Aprenda a lei da distância. Ela reconstruirá seu valor no silêncio. Quando você é acessível o tempo todo, torna-se como um móvel da casa, útil, mas ignorado. Quando você se retira, algo instintivo desperta nos outros. Eles começam a se perguntar, começam a buscar, começam a lembrar do seu nome com peso, em vez de costume. Isso não é manipulação, é a física natural da atenção humana. O que é raro é estudado, o que é constante é esquecido. Pare de responder instantaneamente. Pare de aparecer onde não foi convidado. Pare de se doar em ambientes que nunca pediram seu fogo. Recue, não por orgulho, mas por estratégia. Deixe que sua ausência fale o que suas palavras nunca conseguiram. Observe como as pessoas que ignoravam sua presença sentem o peso do seu silêncio. A distância não é rejeição, é revelação. Ela mostra quem te valorizava e quem apenas te usava. Construa muros, não porque odeia o mundo, mas porque aprendeu que nem todos merecem a chave. Desapareça no seu trabalho, na sua disciplina, na construção do homem que você quer ser. Quando retornar, faça-o nos seus próprios termos. Mais pesado, mais afiado, intocável. Entramos agora na câmara que a maioria teme, onde a emoção é destronada e a mente fria assume a coroa. Entenda sem hesitar. A emoção não é sua inimiga, mas a emoção como tomadora de decisões é o caminho mais curto para a ruína. Cada desastre na sua vida pode ser rastreado até um momento em que o sentimento ocupou o lugar que deveria ser da razão. Você falou quando deveria ter calado. Confiou quando todos os sinais diziam para recuar. Reagiu quando a paciência teria lhe entregue a vitória. Maquiavel não acendeu sentindo profundamente, mas enxergando com clareza. E a clareza é impossível quando seu sangue está fervendo,
ou seu orgulho está ferido. A mente fria é uma mente disciplinada. Ela sente tudo, mas não obedece a nada que não tenha examinado primeiro. Quando a raiva surgir, pergunte: o que essa raiva quer que eu faça e quem ganha com isso? Quando o medo chegar, isso me protege ou me paralisa? Os fracos são governados pela emoção que grita mais alto no momento. Você será o juiz das suas próprias tormentas. Se alguém te trair, não desabe. Tome notas, pois a traição é a educação mais barata sobre a natureza humana. A mente fria não significa parar de amar ou sentir, mas parar de ser governado pelo que sente. No momento em que você consegue sentar calmamente em uma tempestade que destruiria outros homens, você se torna algo que o mundo raramente produz. Um homem que não pode ser provocado ou manipulado. O poder não é algo que você persegue, é algo que começa a te perseguir. Aprenda a virtude que o mundo moderno tentou matar em você: a paciência. Não a paciência passiva dos derrotados, mas a paciência sombria e afiada do predador. O homem que vê a armadilha, o momento certo e espera, porque sabe que o golpe só precisa ocorrer uma vez se for feito corretamente. O tempo é a arma secreta de todo governante duradouro. O impaciente queima sua munição em sombras. O paciente aguarda até que o alvo não tenha escapatória. A natureza não mente. O leão não persegue cada gazela. Ele estuda o bando por horas, identificando qual delas está distraída ou vulnerável. Então, em uma explosão súbita, a espera vira o ataque. Esse é o ritmo do poder. Longa imobilidade, golpe súbito, retorno ao silêncio. A maioria dos homens não suporta isso. Eles sentem coceira, precisam provar algo. Mas a quietude é a arma carregada do disciplinado. O homem que sabe esperar sem apodrecer é o homem que vence sem pressa. Treine-se no jogo de longo prazo. Se alguém te prejudicar, não corra para a vingança. Deixe o tempo fazer metade do trabalho. O universo costuma punir os arrogantes sem a sua interferência. Se você quer algo intensamente, não persiga com olhos desesperados. O desespero exala um cheiro que afugenta oportunidades. Em vez disso, prepare-se sem alarde. Construa sua estratégia com tal maestria que, no momento certo, a vitória caminha até suas mãos como se sempre pertencesse a elas. A maioria das chances é perdida por excesso de ansiedade, não por lentidão. Observe. Espere. Deixe os outros se esgotarem primeiro. Quando você se move, o faz com precisão cirúrgica, sem avisos. É assim que reinos são conquistados e os subestimados se tornam inesquecíveis. Chegamos à transformação final, o momento em que todas as leis se fundem e se tornam instinto. Aqui nasce o homem intocável, não por um ato heróico, mas pela acumulação de 1000 escolhas disciplinadas que ninguém aplaudiu. Ser intocável não significa ser invencível ou imune à dor. Significa que nada pode te deslocar do seu centro. Insultos escorregam, perdas te refinam em vez de te arruinar. Você construiu algo interno que o mundo não pode alcançar porque o mundo não ajudou a construir. Maquiavel escreveu sobre príncipes, mas o príncipe supremo é aquele que governa o território entre as próprias orelhas. Esse é o trono que nenhum inimigo pode invadir. Através dessas leis, você se tornou outro. Pensa menos e sua mente é uma lâmina mantida afiada pela quietude. Fala menos e suas palavras têm peso de veredito. Foca mais e enterrou o menino disperso para dar lugar a um homem com uma missão. Usa a máscara e guarda sua distância, fazendo seu valor subir. O segredo que ninguém conta é que, ao se tornar esse homem, o mundo para de te atacar da mesma forma. O mundo é, em sua essência, covarde. Ele caça os desesperados e reativos, mas hesita instintivamente diante do silencioso e imóvel.
Predadores reconhecem predadores e buscam presas mais fáceis. Você sentirá essa mudança. As conversas ao seu redor mudarão. As pessoas escolherão melhor as palavras na sua presença. A recompensa não é fama ou validação. É soberania. É olhar no espelho e encontrar alguém a quem você não precisa mais mentir. É um silêncio tão carregado de poder que fala mais alto que qualquer voz no recinto. Estamos no limite. As lições foram dadas. A máscara foi ajustada e a mente fria assumiu o trono. O que resta não é mais ensino, mas escolha. Cada palavra ouvida aqui é inútil se morrer no momento em que o vídeo terminar. Conhecimento sem disciplina é apenas entretenimento para os fracos, uma forma de se sentir poderoso sem pagar o preço de ser. E você não veio até aqui para ser entretido. Veio porque está cansado de ser aquele que dá tudo e recebe nada. Não desperdice esse cansaço. Deixe que ele seja o fogo que incinera sua versão antiga para que o homem intocável surja das cinzas. A partir desta noite, você verá mais e falará menos. Agirá mais e provará menos. Retirará o ruído e só retornará quando sua presença tiver peso. Guardará seu rosto como uma fortaleza e suas emoções como súditas. Parará de se explicar para quem nunca entenderia e de sangrar em público para um mundo que só respeita quem não se expõe. Você se tornará aquele silêncio que deixa os ambientes nervosos, aquela quietude que as tempestades respeitam. E em breve, você notará que o mundo que antes passava por cima de você, agora abre caminho. Não porque você exigiu, mas porque você se tornou o tipo de homem para quem o mundo naturalmente cede espaço. O dia da sua ascensão está chegando, mas ele não virá para quem apenas ouviu, virá para quem obedeceu à disciplina. Deixe que os outros continuem falando sobre seus impérios enquanto você constrói o seu no mais absoluto silêncio. Erga cada pilar da sua vida enquanto o mundo se perde em debates vazios sobre o que significa o sucesso. A maioria das pessoas deseja a coroa, mas foge da escuridão da oficina onde ela é forjada. Elas buscam o brilho momentâneo. Você busca a têmpera que não quebra. O silêncio não é apenas a ausência de som. É o espaço onde a sua vontade se torna soberana, sem a interferência das expectativas alheias. Quando você para de anunciar seus passos, você se torna imprevisível. E o que é imprevisível é, por natureza, indomável. No entanto, fica aqui uma reflexão. Se você conquistar o topo do mundo em silêncio absoluto e não houver ninguém para testemunhar sua grandeza, essa vitória pertence ao seu ego ou à sua essência. O seu poder é real se ele não precisa de um espelho no olhar do outro para existir. Se você chegou até este ponto do vídeo, você já provou que possui algo raro: a paciência do predador. A maioria foi filtrada pelo ruído logo nos primeiros minutos, mas você permaneceu. Isso valida que sua mente está pronta para a transição. Para marcar este momento e transformá-lo em um pacto, não apenas com este canal, mas consigo mesmo, escreva nos comentários a frase: o que ninguém sabe, ninguém estraga. E agora, um pequeno teste de consciência. Ao clicar no botão de gostei, você verá surgir a opção de dar um hype neste conteúdo. Eu te desafio a apertar esse botão. Não faça isso apenas por métricas. Faça como um ato de resistência. Em um mundo que promove a futilidade, impulsionar uma mensagem de disciplina é uma forma silenciosa de rebeldia. É o sinal que enviamos uns aos outros de que ainda existem mentes que não foram compradas pelo barulho. Inscreva-se para manter sua armadura sempre ajustada. Se você sente que este nível de consciência é o que falta na sua jornada e deseja profundidade onde os outros só enxergam a superfície, eu te convido a se tornar membro do canal. Este não é um convite para curiosos,
mas um chamado para quem está disposto a financiar sua própria evolução e acessar o círculo interno onde as estratégias são discutidas sem filtros. É um compromisso formal com a sua própria soberania. E se você teve estômago para este vídeo, o próximo será o seu teste de fogo. Clique agora e descubra como enxergar através das máscaras que os outros pensam que estão usando. Vejo você do outro lado, se tiver coragem. E lembre-se, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ser o mestre de tudo o que se sente.